Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 6. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Nos versículos lidos, vemos que o rei Belsazar ofereceu um grande banquete para os seus grandes maiorais, que durou muitos dias, regado a muita bebida, comida, mulheres, ostentando a grandeza de seu reino e seu poderio. Em meio à sua embriaguez, o rei resolve mostrar aos seus grandes os despojos conquistados em batalhas, dizendo a todos que não havia poder maior que o seu, autoridade maior que a sua. No auge de sua grande soberba, pediu aos servos que trouxessem os vasos de ouro e de prata consagrados ao Senhor, que seu pai Nabucodonosor, ao conquistar Jerusalém, trouxe para o seu reino, guardando na casa do tesouro. O rei e seus grandes beberam vinho nos vasos de ouro e de prata, consagrados ao Senhor. Podemos perceber que até este momento não havia acontecido nada. Então o rei Belsazar resolve prestar louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Percebe-se que enquanto estavam se embriagando, se prostituindo, se vangloriando, corrompendo-se a si mesmos, nada de anormal aconteceu, se é que isto seja normal. Mas quando decidiram engrandecer aos deuses, usando os utensílios que fora consagrado ao Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento corromperam a majestade de Deus, o que fez a ira do Senhor se acender sobre o rei Belsazar. De um modo sobrenatural, apareceu os dedos de um homem e começou a escrever na parede do salão. Por um momento, o rei achou que estava tendo alucinações por causa da embriaguez, mas o temor tomou conta de sua alma, fazendo tremer sem parar. Um espanto terrível tomou conta do seu interior, e não havia naquele lugar alguém que pudesse interpretar o que ficou gravado na parede. A exemplo de nossos dias, quantos homens e mulheres têm procurado nas bebidas, nas drogas, nas prostituições, realizar suas fantasias, corrompendo a sua alma, os levando cada vez mais para o fundo do poço, afastando a família, os filhos, a esposa, o marido, para viver uma ilusão, como se não existisse o amanhã. A festa que o rei Belsazar havia promovido fazia muitas semanas que estavam naquele lugar, se embriagando, se prostituindo, perdendo totalmente seus sentidos morais. Muitas pessoas que têm vivido assim, de ilusão, por causa dos vícios, alimentam dentro de si o pecado da soberba, destruindo e afastando a todos à sua volta. Não conseguem voltar à lucidez moral. O rei Belsazar assinou sua sentença de morte, pois na mesma noite, após Daniel, servo do Senhor, ter interpretado o que estava escrito na parede, o rei foi morto por seus inimigos e o seu grande reino foi tomado. Não deixe a soberba, os vícios destruírem sua dignidade, roubando sua lucidez moral, sua vida. Não assine sua sentença de morte, pois Deus tem vida abundante para você.
Se o rei não tivesse se embriagado e mergulhado em sua soberba, saberia agir de forma correta e sensata. Não assine sua sentença de morte, pois Deus tem vida abundante para você. Quantas palavras, atitudes, ações erradas as pessoas cometem estando sob os efeitos da embriaguez, das drogas, e num relance de lucidez se culpam, mas a soberba que vem corrompendo o coração não os deixam enxergar o que aos poucos vai se tornando em um caminho sem volta, não tendo mais forças para se libertar. O fim do rei Belsazar poderia ter sido diferente, mas deixou a soberba e a libertinagem tomar conta de sua vida. Saia dessa escravidão agora. Fala com Deus. Seja sincero diante do Senhor. Não esconda nada. Se preciso for, humilhe-se diante dele. Ele te ouvirá e irá intervir na sua vida, na situação que você está vivendo. Deixa Deus aplicar uma injeção de glória e poder em você, te fazendo recobrar a lucidez. Você irá enxergar com outros olhos, com os olhos de Deus. Existe algo maior e melhor que preenche todo o nosso ser, mas não são as drogas, as bebidas, as prostituições. Isto é momentâneo, passageiro, mas o que lhe ofereço hoje preencherá todo o seu ser para sempre. Lhe ofereço Jesus Cristo, o homem das mãos furadas. Ele está batendo na porta do seu coração agora, mas só entrará se você deixar. E se você deixar ele entrar, ele carregará o seu fardo, te dando alívio, paz e alegria. Jesus Cristo é o Salvador. Eu desejo orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais esta porção da sua palavra. Obrigado pela vitória alcançada, Senhor. Em nome de Jesus, eu intercedo em favor deste homem, desta mulher que ouve esta mensagem. Alcança estas vidas agora, Senhor, e aplica uma injeção de glória e poder na vida dos teus filhos, ó Pai, para que eles possam recobrar a lucidez. Alcança, Senhor, derrama da tua glória, restitui, Senhor, tudo o que foi perdido, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.